Bom, pessoal, dando continuidade à nossa aula, sendo a nossa segunda aula, passar para vocês o procedimento, né, que é agora a criação do projeto dentro do QGIS 2.18. Bom, eu fui verificar a base de fogos que a gente havia baixado, eu tinha pego de outro município por equívoco, né, não na frente de vocês, mas em momento anterior eu havia baixado o banco errado. Então nós vamos voltar lá para o Seguir Fogos rapidamente. Eu já até adiantei, né, a interface. Você vai nesse lado aqui, ó, no item número 3, onde eu estou indicando, que você vai ter o acesso. No caso, você digita Alto Caparaó, ótimo, e nós vamos para o período. Eu estou pegando de 2015 para 2016, por quê? Porque foi um período que nós tivemos poucas chuvas no Brasil todo, principalmente na região sudeste. Então vamos pegar de 2015, né, março, 1º de março de 2015 a 1º de março de 2016. E aqui selecionamos aqui o Shapefile, né, e mandamos exportar para dar sequência à nossa prática. Bom, estamos aguardando aqui mais uma vez, né, a exportação do arquivo, só mais um instante. E aqui a gente segue, né, com o nosso arquivo para salvar. Vou salvar como? Que eu vou salvar direto lá na pasta do processamento, né, do geoprocessamento, nosso banco de dados aqui, né, e vou extrair aqui. Já vou abrir direto a pasta. Vamos extrair aqui os dados de incêndio. Vocês vão perceber o seguinte: é gerado um arquivo com .dbf, PRJ, SHP e SHX, né? O DBF são as informações que são atribuídas, né? São as informações cadastradas, são as tabelas. PRJ são as informações geográficas, né? Projeção, datum. O SHP é o arquivo que representa a forma, e o SHX ele faz uma ligação do banco de dados, né? Dos dados cadastrados com a forma. Né? A gente vai lá no QGIS, nós vamos abrir ele, e aí nós vamos ver quais são os procedimentos a serem adotados para os dados vetoriais com extensão shapefile.shp. Bem, na área de trabalho, né, a nossa pastinha do QGIS, né, que quando você instala ela abre, tem vários ícones, né? O ícone de interesse nosso é o Desktop 2.18, os demais já são incorporações dos parceiros, das plataformas parceiras, né? No caso eu vou mandar abrir. Vocês podem perceber a tela que está sendo carregada, não demora muito. E aqui de cara a gente se depara com essa interface limpa do QGIS, uma caixa de diálogo. A gente vem algumas dicas, às vezes interessantes, mas no nosso caso não precisa. Embaixo aqui, curiosamente, aparece uma tarja amarela que chama atenção, falando da nova versão, que é a 3.0, que foi lançada, é uma versão recente. Nós estamos trabalhando com a versão 2.18, né, a versão Las Palmas, que é uma versão de longa duração, uma versão estável, né? Eles chamam de LTR, né? Long Term Release, né, no caso, que é a versão estável. E a versão 3.0 é a versão Last Release, LR, que é mais nova. Não é recomendada agora, principalmente para quem está iniciando, porque alguns plugins, alguns algoritmos podem vir dar problema, questão de compatibilidade, por conta da nova versão. Bom, para começar, nós vamos trabalhar com dois tipos de dados aqui. Nós temos os dados vetoriais, que a gente vai acessar por esse ícone aqui que eu estou apontando, e os dados matriciais, que são esse ícone aqui que eu estou apontando, né? Os dados vetoriais são representações geométricas, né? No caso, na forma de pontos, linhas e polígonos. Elas são excepcionais para representar a forma, né? E também construção de mapas temáticos. Ele é bom para identificar objetos, unidades independentes, mas para fenômenos contínuos no espaço não são o ideal. A vantagem que elas têm é justamente essa capacidade de gerar formas perfeitas, né? E a questão do peso dos dados, que é bem leve. Já os dados matriciais, eles são dados conhecidos também como raster, né? No caso, eles representam variações contínuas no terreno, no espaço, né? Como, por exemplo, a gravidade, temperatura, reflectância para cada espectro eletromagnético. Matematicamente é mais fácil para o computador modelar, calcular esses dados.
né? Inicialmente nós vamos trabalhar com os dados vetoriais, que nós vamos pegar as formas geométricas, que representam quem? Representam os pontos, que são os focos de incêndio, e que representam os municípios pelos polígonos. Então nós vamos aqui, né, clicando nesse ícone, buscar, passa a ser 2 pontos, só passando o caminho novamente, geoprocessamento, BD prova, e aí nós vamos marcar. Prestem atenção que os focos são vários arquivos, né, como havia explicado para vocês. DBF tabela, PRJ geográfico, SHP forma, SHX ligação do SHP com DBF. Nós vamos marcar o SHP e vamos procurar os limites municipais, que me interessa. Limites municipais, aqui limite município, ponto SHP também. Marcando os dois, eu mando abrir, selecionou aqui na caixa os dois, ótimo. E beleza, abriu, né? Um detalhe muito importante é que o Brasil, né, todos os municípios são 5.570 polígonos, né? Como é que eu sei disso? Eu clicando aqui sobre município, eu venho aqui na tabela de atributos, que vai abrir a tabela, né? Ou então, se eu não quiser fazer esse caminho, com o botão direito sobre o município, nós temos aqui abrir tabela de atributos, que vai dar o mesmo caminho. Se você correr essa tabela até o final, você vai ver que tem 5.570 linhas, que é o tamanho dela. E aí, né, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar um município chamado Alto Caparaó, né? Nós poderíamos utilizar de um artifíciozinho, né, que aqui a gente já sabe que os focos de incêndio está representado por esse pontinho rosa, aqui como vocês estão vendo, e aqui no mapa, ó, tá esse pontinho rosa. Então seria bem fácil se eu pegasse essa lupinha aqui, né, e desse um zoom especificamente. Clica aí, arrasta e estou me aproximando. Clica e arrasta, estou me aproximando. Clico e arrasta, estou me aproximando. Curiosamente só tem 2 focos de incêndio para quebrar a minha prática, mas tudo bem. A ideia é só a gente ter essa noção espacial. Outra forma interessante, né, deixa eu ampliar, essa lupa aqui com todas as setas é para ver tudo, né, você vai ampliar tudo, todas as camadas são vistas simultaneamente. Eu poderia, se eu clicando aqui, marquei, quisesse ver logo direto ali onde está os focos de incêndio, bastaria eu clicar onde? Aqui, ó, aproximar a camada. Qual camada? Essa camada aqui que está marcada. Então se eu clicar nela, eu já vou direto para os focos de incêndio, marcando meus 2 pontinhos aqui. Outra forma interessante, né, se eu quisesse, eu queria ir para um local que eu selecionei, por exemplo, eu usei aquele artifício, né, de me aproximar pela camada, vi que aqui é o Alto Caparaó porque os pontinhos estão dentro. Como é que eu selecionaria? Aqui nós temos um cursor de seleção, né, eu marcando ele aqui, nessa setinha, ele pode selecionar por arraste, né, ou então você pode selecionar clicando apenas. Só que não marca. Por quê? Porque a camada que está ativada é a camada de focos. Para eu poder selecionar a camada de município, eu tenho que marcar ela aqui. Marcando ela, eu clicando já selecionei. Se eu clicar e arrastar, eu seleciono os 2. Se eu quiser tirar a seleção, eu posso clicar novamente em um delas e vai desmarcar. Ou então simplesmente esse botão aqui, desfazer seleção, eu desfaço todas as seleções. No caso, vou marcar aqui o Alto Caparaó, vamos afastar para todas as camadas novamente, e aí agora eu quero ir direto para a seleção, né? Onde está a seleção lá? Eu não consigo ver porque o município é muito pequeno, então eu vou e me aproximo. Olha aí, facilitou, né? Já estamos em cima do município Alto Caparaó. Como é que eu sei disso? Se eu for na tabela de atributos, né, por esse caminho aqui eu vou, aqui embaixo está mostrar todas as feições, como vocês podem ver, mas se eu clicar nela, tem a opção a mostrar feições selecionadas. Quem que está selecionado? O Alto Caparaó, né? Eu vou voltar todas as feições novamente e vou desmarcar as seleções, sempre lembrando que aqui tem que estar ativado, e desmarquei. Se eu quisesse, por exemplo, não houvesse esses pontinhos, eu tivesse com o terreno do Brasil todo, como eu saberia onde está o município Alto Caparaó? Um dos artifícios utilizados é a consulta por atributos. Se a gente abrir a tabela, né, a gente vai ver que tem muito município, eu não sei onde está o Alto Caparaó. Aqui no QGIS nós temos essa função aqui, que é selecionar, filtrar feições.
Clicando nela vai me abrir uma janela onde tem vários atributos que eu posso estar fazendo pesquisa. Eu posso fazer pelo ID do elemento, do produto, geocódigo, mas eu quero fazer pelo nome porque eu não sei. Então eu vou autocaparar. Vou parar por aqui porque às vezes por conta da codificação, né, vai ficar um elemento irregular. Então eu boto só autocapara, que eu acho que é impossível aí você ter um município com tantos itens coincidentes. Pode acontecer, mas se houver você vai ter que escolher entre 2 ou 3 e aí fica bem mais fácil. Aqui a opção contiver, tudo que tiver esses caracteres, e eu coloco selecionar feições. Beleza, aqui mostrou uma feição correspondente selecionada. Vamos no mesmo artifício, que está todas as feições, né? E a interface mudou, né? Virou um tipo de uma ficha, né? Bom, a gente vai marcar aqui e mostrar feições selecionadas. Olha aqui, clicando sobre ela, autocapara O. Para eu poder visualizar na forma de tabela, aqui do lado você está vendo que está na forma de uma ficha. Nós vamos aqui para o lado e modo tabela está autocapara O. Quando ele fica azulzinho, já está selecionado, e aí a gente usa aquele artifício de aproximar para seleção. E pronto, já estamos ali sobre de novo. Bem, não me interessa o restante dos municípios do Brasil, visto que eu já escolhi o que eu quero, né? Então, como é que eu poderia somente trabalhar com ele e remover toda essa poluição visual para mim, porque o que eu não quero acaba sendo uma poluição, né? A forma mais simples é você salvar o arquivo que você selecionou à parte, né? Como a gente vai fazer isso? Com o botão direito sobre o limite municipal, né? No caso o limite município, vai aparecer a opção salvar como. Né? Clicando sobre ela, vai abrir essa janela. A primeira opção é o formato shapefile. A gente sempre vai trabalhar com dados vetoriais em formato shapefile, apesar de estar aparecendo um novo formato que é o GeoPackage, né, no caso, mas por enquanto shapefile é o mais popular, que foi feito pela Esri, né, que criou a ArcGIS, né? No caso, bem, aqui no caso nós vamos escolher o local que a gente vai salvar, né? Então vamos seguir. Lembrando que a partir de agora, né, para esse trabalhozinho, nós vamos trabalhar com todos os dados no sistema de projeção plano métrico, que é o sistema UTM, Universal Transverso de Mercator, né? Então, eu vou salvar dentro dessa pasta e vou escrever auto underline capara O sem acento UTM. Pessoal, isso é muito importante para quem trabalha com geoprocessamento, é que não se utiliza caracteres especiais. O espaço é considerado um caractere especial, a acentuação também, asterisco, hashtag que o pessoal fala, também é caractere especial, a gente não usa, tá? Então nós vamos colocar dentro da pasta UTM que o sistema plano, ele é muito usual para a gente, principalmente nos trabalhos de engenharia, porque com sistemas métricos você vai executar alguns procedimentos de análise de campo, então é muito mais fácil você verificar o quanto você vai andar no terreno deslocando metricamente do que o quanto você vai deslocar em graus, ainda mais quando as distâncias são pequenas. Para você variar 1 grau de latitude, você vai andar alguns quilômetros, né? Na verdade, dezenas de quilômetros. Para você andar alguns metros, o sistema UTM vai estar sempre mostrando esse deslocamento. Além disso, para processamento, né, as coordenadas lat-long, pequenas distâncias, elas precisam de uma precisão muito grande, né, da ordem de quarta, quinta casa decimal, e isso acaba prejudicando um pouco o processamento dos dados. Pode dar vários bugs, enfim. Então a gente sempre trabalha por UTM. E aí, né, a gente vai selecionar o sistema de projeção, que é o SRC, Sistema de Coordenadas, Sistema de Referência de Coordenadas, tá? E aqui já está no SIGAS 4674, né? Ele se refere ao lat-long. Se vocês verificarem, 4674, ele é um sistema de projeção lat-long, e o datum é o SIGAS 2000. SIGAS 2000 é um elipsoide de referência, tá? Isso aí eu vou ter um momento oportuno para falar para vocês sobre sistemas de projeção, sobre a questão de coordenadas geográficas, e aí vai ficar tudo mais claro, né? Mas no nosso caso nós queremos trabalhar com o SIGAS 2000, né? É muito importante você conhecer os principais códigos SRC, né? Por exemplo, eu quero trabalhar com o UTM, mas eu sei também que o UTM ele tem diversos fusos, né? E assim, eu tenho que saber geograficamente
pelo menos no território brasileiro, onde cada fuso passa. Eu sei que pelo Alto Caparaó passa o fuso 24. E o EPSG que eu vou utilizar é o 31.984. Olha, vejam só, é o SIRGAS 2000, que é o datum, né, adotado oficialmente pelo Brasil. O TM, que é o nosso sistema de projeção. A zona é 24, que é aquele fuso que eu falei. O S refere-se ao hemisfério sul. Pelo filtro, tudo mais fácil, principalmente quando você consegue saber qual que é o EPSG, porque senão o número, né, o volume de sistemas de projeção, dados, ele é muito grande, a gente vai ficar muito tempo procurando. Então vem aqui 31.984, já sei que é esse, o fuso 24 UTM que passa ali no Alto Caparaó, e marquei. Para fechar, sempre que eu tenho que marcar essa salvar feições selecionadas. Se eu quisesse converter todos os municípios do Brasil, beleza. Mas eu quero somente o Alto Caparaó e eu já selecionei ele previamente ali. Então, feições selecionadas, eu vou dar OK. Pronto, gerou o meu Alto Caparaó. Se eu quiser visualizar essa camada, eu venho aqui para aproximar a camada que aqui já está marcado, né? Como vocês podem ver, eu aproximo a camada, está ali meu Alto Caparaó. Eu posso até remover os limites do município, como vocês podem ver, com o botão direito. E pronto, está o Alto Caparaó. E sobre ele, os dois focos de incêndio que eu tenho, né? Eu gostaria que fossem vários, né? Mas a gente vai fazer uma prática só com pontos para a gente mexer com interpolação, mapa de kernel, vai ficar legal. Mas enfim, né? Outro detalhe importante é o empilhamento dos dados, né? Aqui você marca e aparece nessa caixinha, como vocês podem ver. E pois bem, o empilhamento dos dados. Se eu colocasse, por exemplo, no empilhamento, o polígono, que é essa representação, sobre o ponto, ele vai tampar, ele vai obstruir, a não ser que eu dê uma transparência, que é o que a gente vai fazer agora. Mas aqui, mudando a ordem, o ponto vai estar sobre. Isso é muito importante para você trabalhar com múltiplas camadas, saber esse ordenamento, quem é maior, qual a representação que sobrepõe a qual, para você poder visualizar todos simultaneamente. Mas supondo que você esteja aqui com o polígono sobre, ou você não precisa desse preenchimento, você só precisa dos limites do contorno, né? Aqui sobre o Alto Caparaó você pode dar um clique duplo, ou com o botão direito aqui, você vai aqui em propriedades, e você vai abrir a questão de estilo, ou então botão direito, ou clique duplo e vai abrir uma janelinha. Eu vou tentar propriedades, estou dando clique duplo aqui, não está abrindo, né? Tá de sacanagem comigo. Abriu, nossa, que isso. Bom, aqui vocês vão ver que aparece uma janela de edição, né? Ela tem outras informações importantes, como por exemplo, se eu quiser descobrir qual que é o sistema de projeção, eu venho aqui em metadados. Nós vamos ver isso para o foco de incêndio, vamos focar no estilo aqui por enquanto, que é a parte aqui que nós vamos editar, né? Subindo aqui a janelinha, eu clico sobre essa caixinha e vai me dar algumas opções. Quanto ao preenchimento, eu vou colocar preenchimento, eu vou abrir aqui essa setinha aqui, vou botar preenchimento transparente, eu não preciso de ver nada que tem dentro. O contorno você pode mudar as cores, por exemplo, eu posso botar um vermelho aqui bem forte, que chama bem a atenção. Mais abaixo, você tem o estilo da linha, você pode botar uma linha tracejada, eu vou botar só para representar mesmo. A espessura 0,26 mm, vou botar 0,46, um pouquinho mais grosso, manda aplicar, dá OK, e aqui está o nosso município com seus limites aí pontilhados e os dois pontinhos que estão embaixo, mas a gente está vendo que a gente deu uma transparência. Bom, como eu disse para vocês, é muito importante trabalhar com o sistema de projeção UTM, então nós vamos verificar se os focos de incêndio estão em UTM. Eu poderia simplesmente mandar salvar como, e eu já ia ver qual que é o PSG aqui, ó, que é o Latilong, que é o 4326WGS84, que é global. Esse sistema não tem fuso porque o Latilong ele é global. Eu vou aqui com o botão direito, propriedades, e aí um jeito de eu saber isso é vindo aqui em metadados. Por que eu estou passando esse caminho para vocês? Vocês vão ver que em dados raster não tem como colocar salvar como e escolher o sistema de projeção, o procedimento é outro. Então é bom a gente se habituando a essa questão de estar verificando com a projeção e tal. Aqui embaixo no metadados, quando a gente rola, aqui está o SRC da camada, que é projeção, Latilong, datum, que refere-se ao nosso elipsoide de projeção, WGS84, esse aqui é o americano, tá? Nós no Brasil utilizamos SIRGAS 2000, é muito semelhante ao WGS84, mas
nosso é o Sigas 2000. Fazer o que, né? E, enfim, então nós vamos fazer o procedimento de salvar, né? Salvar como? Da mesma forma, já está como shapefile. Dentro da pastinha UTM já está aberta. Eu vou botar Focus. Focus, eu vou botar pontinho 2015. Vou botar direto 2015, 2016, underline UTM. Tá bom assim, né? Focus.2015-2016 UTM, beleza. Preciso marcar feição selecionada? Não, por quê? Porque só tem 2 pontos e eu quero eles, então tá ótimo. Aqui eu posso mudar direto agora, que uma vez eu fiz no outro procedimento a seleção, ele já fica direto aqui. Ou eu posso, na dúvida, não sei e tal, aqui nesse ícone, clicou sobre ele, digito novamente, aqui já está aparecendo ele, mas eu queria procurar aqui embaixo, vou lá, 31.984 e abriu ele aqui, show, deu ok. Não preciso fazer mais nada, mais um ok. Tem o nosso foco de incêndio da mesma forma. Posso remover esse rosinho aqui, né? Vamos conferir, né, metadados, como está o nosso dado aqui embaixo. Vamos lá embaixo. Ó, UTM, zona 24S, elipsoide, esse GRS 80 mais TOWGS 84 é o Sigas 2000, né? Aparece com esse nome. Né? Poderia aparecer Sigas 2000, mas é assim que aparece, eu já sei que o Sigas 2000 está tudo ok. Bem, o próximo passo para fechar esse segundo vídeo de instrução, né? Logo depois a gente vai fazer a composição colorida e gerar um relevo sombreado com a imagem SRTM, mas antes disso a gente tem que fazer o procedimento de recorte. Por quê? Vamos importar um dado matricial, né? Por essa janelinha que eu havia falado com vocês. Nós vamos procurar a nossa pasta, geoprocessamento, BD prova, e aqui nós temos nossas imagens de satélite, Landsat 8, né? Aqui tem algumas informações de órbita e tal. Aqui é o 2017, 9/7, então ela foi obtida em mês de julho, dia 7 de setembro, perdão, de 2017. Eu vou pegar apenas uma cena, tá? Eu vou pegar uma cena da banda 5, que é o infravermelho próximo. Eu vou mostrar rapidinho na tela para vocês o que cada banda é e as principais composições, para a gente começar a ter mais intimidade com essa parte aí de SIG, de sensoriamento remoto, que é o caso para dados matriciais. Nós vamos importar essa e nós vamos importar a imagem de radar, que é esse código aqui, né, 20S42, que a gente pegou lá no portal Topodata no vídeo anterior. Eu selecionei as duas simultaneamente, beleza, mando abrir. E o que vai aparecer, que vai solicitar o sistema de projeção de coordenadas, né? No caso, quando essas fontes igual SRTM, as imagens de satélite, você pode baixar já sabendo qual que é delas e já informando aqui nessa janela. No caso de você não saber, aí você vai ter que, normalmente o programa ele vai já presumir que é o WGS84. Ele presumindo, vamos tocar para ver o que vai dar, vocês vão perceber. Interessante é a cena, o tamanho dela. Se eu der aquele botão lá de ver tudo, né, vocês vão ver que é uma cena enorme, né? Se a gente respeitar aquela questão da hierarquia que a gente falou, né, os menores por cima, né, vocês vão começar a visualizar os nossos dados, né? Se eu marcar aqui o alto caparaó, ir para a camada, tá aqui a nossa camada alto caparaó, beleza? Essa imagem tá cinza, essa fonte aqui, né, ela é uma das faixas do espectro, né, do infravermelho próximo especificamente, né? A missão Landsat 8 ela divide o espectro em 13 faixas, né? Sendo que essa faixa aqui é a quinta faixa, que é o infravermelho próximo. Ela é muito boa para ver vegetação, mas eu vou estar explicando isso para vocês. E logo abaixo, que é menor que ela, nós temos o dado de radar, né? Que ela já representa dados altimétricos, né? Se eu mandar afastar, vocês vão ver. Ela aqui, se eu colocar a do Landsat, é uma cena ainda maior que essa e está sobreposta. Então eu teria que colocar ela sobre, empilhei, olha aí. Assim a gente consegue ver todas as camadas, respeitando essa hierarquia. Bom, né, uma vez feito isso, a gente vai recortar, né, o procedimento de recorte. Se eu for aqui dar um zoom específico aqui, selecionando, ó, beleza.
é muito dado, é muita informação, o processamento para tudo que a gente vai fazer fica mais lento, né? Imagina o tamanho dessa matriz, né? Então, sem cogitação. Nós vamos então recortar essas duas imagens que estão ao fundo pelos limites dessa figura geométrica. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui tem a opção em raster, né? Clicando sobre ela, temos a opção extrair e recorte. Só que tem um detalhe, antes de executar essa operação, vocês têm que ver o seguinte, se está no mesmo sistema de projeção todas as camadas, porque só são recortadas as camadas que estão no mesmo sistema de projeção. Se eu verificar, né, tanto radar, propriedades, metadados, vão lá embaixo, vai estar lá, projeção, latlong, datum, WGS84, não está, né, o nosso é o datum, Sirgas 2000, projeção UTM, zona 24S. E aqui para a imagem multiespectral do Landsat 8, propriedades, né, da mesma forma, aqui automaticamente já presumiu que é o que? UTM, ótimo, projeção UTM, zona 24, opa, só que o datum é WGS84 e está para o hemisfério norte. Né? Então, assim, para a gente não interessa, a gente vai ter que reprojetar uma de cada vez. Né? Vamos reprojetar a primeira do Landsat, nós vamos aqui em raster, novamente, projeções, reprojetar. Aqui nós vamos selecionar a nossa do Landsat, nessa janela, arquivo de entrada. O arquivo de saída vai ser aquele reprojetado. Aí é bom você escolher um local para salvamento. Nós vamos enviar o processamento, BD prova, dentro de UTM, que vai estar tudo em UTM mesmo, misturado, tá ótimo. Vou botar aqui o nome da banda, vou botar o satélite LC08, underline B5. Beleza, para mim já é o suficiente. E underline UTM, que é o sistema de projeção métrico que a gente vai utilizar, Sirgas 2000. Landsat 8, banda 5, UTM, Sirgas 2000, eu acho que é uma boa codificação, vou até copiar para não esquecer essa sequência, mando salvar aqui, beleza. O SRC fonte é esse 32.624. Se a gente verificar esse 32.624, se eu digitar aqui, ó, 32.624, ele fala justamente disso, ó. UTM 24 WGS74 norte aqui, ó, aqui já mostra selecionado mais bonitinho, né, do que o código. Bom, só para mostrar para vocês, o alvo é aquele que a gente quer, que eu marquei nessa caixinha aqui. Nós vamos aqui selecionar, nós vamos pegar aqui, já está pré-marcado, né, aqui é o Sirgas 2000 UTM 24S. Beleza, e aí nós vamos mandar dar um OK, vai reprojetar. Leva um tempinho para processar. Bom, já processou. Bom, OK aqui, OK. Posso fechar a caixa de diálogo. Aqui está o nosso. Eu posso remover esse aqui de baixo, não me interessa mais. E vou verificar se está certinho mesmo, conforme a gente havia solicitado lá embaixo e beleza, tá tudo certinho mesmo, o mesmo código que a gente havia falado. Fazer o mesmo procedimento para o radar, vem aqui em raster, projeções, reprojetar, mesma forma, já está aqui previamente selecionado, arquivo de saída. Bom, eu vou colocar assim, radar, e aí eu vou botar aquele mesmo código, só vou tirar aqui o Sirgas 2000, beleza, radar, UTM, Sirgas 2000, beleza. SRC fonte, lá falou latlong WG74, aquele 4226, não sei se vocês se lembram, né? Esse aqui, ó, perdão, 4326, né? Eu já sei que é esse, então marquei. É muito importante estar procurando saber qual que é a fonte, sempre consultando metadados e tal. E o alvo, o mesmo, né? Sirgas 2000 TM 24S, marquei, ótimo. Ele vai reprojetar. E é isso que eu quero. Vou dar o OK. Reprojetou. Ok. Mando fechar. Posso fechar esse aqui de baixo, não me interessa. Para remover. Vou conferir por desencargo. Lá embaixo e realmente tá tudo ok, né? Beleza. Um detalhe, essa borda preta que apareceu, por quê? Porque quando ele georreferencia, coloca no espaço, ele substitui
os valores dos pixels, né? Onde tinha valor aqui, agora não tem valor, fica esse preto. Lá no procedimento eu poderia substituir por 0, que ficaria invisível, mas eu deixei por quê? Porque a gente vai recortar essa cena, então esse preto vai ficar de fora já. Então, né, dessa forma a gente vai fazer o recorte para as demais bandas também no próximo vídeo, que a gente vai fazer a composição, né? O vídeo já está ficando um pouco mais longo que eu gostaria, mas eu tive que explicar detalhadamente para vocês pegarem. Então nós vamos aqui em raster, como eu havia falado, né? Extrair, recorte, ótimo. Quem vai ser recortado? Vamos começar em multispectral aqui, e o arquivo de saída vai ser um clipe, né? Eu vou ter uma pastinha já dentro do TM chamada clipe para facilitar as imagens cortadas, né? Então eu vou botar aqui esse nome, né? Underline clipe, né? LC8, B5, TM, Cirrus 2000 clipe, é o mesmo nome, só que esse tem o clipe no final, ok. Nenhum valor de dado, lembra que a gente da outra vez fez a reprojeção e ficou o preto aqui, ó, como vocês podem ver? Então, se eu botar nenhum valor de dado, quando eu recortar a máscara, não vai gerar nenhum valor de pixel sem preencher. Então, não vai ficar preto, vai ficar invisível. E quem vai cortar para mim vai ser a camada máscara. Quem é a camada máscara? O alto caparaó, né? O alto caparaó, que é o nosso polígono. E aqui não preciso marcar mais nada e mando rodar. É um procedimento rápido e é muito bom porque você reduz muito o volume de dados, né? Uma matriz enorme passa a ser uma matriz menor, que o computador ele suporta trabalhar com esses dados. Olha como vocês podem ver, gerou a camada, ela está o quê? Ela está em cima das demais, ó, aquela questão do empilhamento que eu falei com vocês. Já posso remover essa do Landsat 8 aqui, show. E agora vamos fazer o mesmo procedimento para radar Cirrus, né? Eu venho aqui em raster, né? Extrair, recorte. Opa, tá ruim a mira aqui. Recorte, radar já está aqui, arquivo de saída. Vou botar aqui, né? Só vou escrever na frente do TM. Radar, como eu fiz com o outro, underline TM Cirrus 2000, underline clip, né? Que é aquele cortezinho. Nenhum valor de dado, camada máscara, o alto caparó, ok. Rodou, beleza. Da mesma forma, gerou também. Eu não estou vendo por quê? Porque ela está embaixo, né? Questão de empilhamento. Se eu rodar, colocar por cima, aparece ela, posso remover essa do radar também. Dessa forma, nós temos esses dois dados e na próxima aula, no caso, a gente vai trabalhar com esses dados. Valeu, falou!